Olá, é muito bom ter a sua companhia logo cedo. Comece bem o dia, seja bem-vindo ao É Manhã. Hoje nosso papo é sobre economia. Está pensando em comprar um carro zero? Calma lá, faça as contas e não vá apenas pelo impulso. Um modelo usado também pode te levar para onde você quiser, com a vantagem de ser bem mais barato. Seja qual for a sua decisão, o importante é estar com um orçamento equilibrado. Para conseguir esse resultado, siga as dicas do nosso programa desta terça-feira. Nunca é demais planejar. Esse verbo deve ser usado várias e várias vezes ao longo da vida. 21 de junho de 2011. É manhã, bom dia! Hoje é terça-feira e nosso tema é economia. É Manhã te ajuda com as contas. Tem muita gente por aí sonhando com um carro novo. E cá para nós, comprar um carro zero está bem mais fácil do que antigamente. Mas antes de fechar negócio, é bom colocar na balança alguns itens que vêm junto com aquele cheirinho de carro novo. Lembre-se do carnê cheio de prestações e dos gastos com seguro, IPVA e combustível. Se a soma de tudo isso pesar no seu orçamento, considere a compra de um usado. Essa escolha tem muitas vantagens, hein? Veja só. Pascoal é apaixonado por carros. Todos os que ele comprou até hoje eram seminovos ou usados. Cada um deles serviu como moeda de troca para o pagamento do próximo veículo. Eles nunca te deixaram na mão, assim, os carros usados? Não, difícil deixar na mão, porque você fazendo as trocas ideais, né? Polia, correia dentada, óleo, eles não vão te deixar na mão nunca. Mesmo com as inúmeras opções de modelos e marcas chegando no mercado, os seminovos e usados mantêm as vendas aquecidas no Paraná. Para se ter uma ideia, segundo a Associação dos Revendedores de Veículos Automotores do Estado, somente no mês de maio foram vendidas cerca de 56.800 unidades. Segundo o diretor de serviços da associação, o consumidor está percebendo que é vantajoso adquirir um veículo usado. Um carro zero de médio porte, por exemplo, desvaloriza cerca de 10% a cada ano. O consumidor final está percebendo as vantagens financeiras de conservação do carro e isto vai para o bolso. Então ele acaba levando mais, pagando menos. Na hora de comprar um carro seminovo ou usado, fique atento à documentação do veículo. Leve com você um mecânico de sua confiança para avaliar o carro. Tenha em mente a quais necessidades você espera que o veículo atenda. O carro não é investimento nem para o lojista, nem para o usuário. O carro é um bem de uso. Alguns compram para a sua ferramenta de trabalho, outros para se deslocar, para visitar famílias, vir para o interior, viajar, etc. Ele é um bem de uso. Aqui no estúdio a gente fala mais sobre o planejamento financeiro para a compra de bens duráveis com o economista Arthur Coelho, que a gente recebe aqui na Manhã. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Tudo bem? Tudo bom, Arthur? Bom dia. Seja bem-vindo. Sinta-se em casa, pode se sentar. Vamos falar sobre essas compras que, no caso do carro, né, é um bem durável. Tem que ser uma compra muito bem feita. Exato, tem que ser uma compra planejada, porque você vai comprometer uma parte do seu orçamento durante um longo período de tempo. Já que a pessoa não pode comprar à vista, ela geralmente financia em mais de 5 anos. E aí é 5 anos com financiamento, com uma parcela que vai estar dentro do seu orçamento e tem que estar muito bem planejado. E a parcela ela é fixa, né? Então durante muito tempo o valor do carro ele vai perdendo e a parcela continua a mesma e às vezes isso não cabe no bolso de quem compra. Exato. Esse é um fenômeno econômico. Você financia um veículo em 5 anos ou mais e ele vai depreciando em média de 10% a 20% ao ano, perdendo o valor de mercado e você continua pagando aquela parcela. Então, associado a essa parcela também tem IPVA, tem seguro do veículo, tem os custos de manutenção, que muitas das vezes na hora de comprar um veículo você não coloca dentro do orçamento. E aí vai pesando cada vez mais. Então, é viável você fazer um planejamento econômico coerente,
verificar uma estratégia de tempo futura e aí comprar exatamente um veículo que esteja dentro das suas possibilidades econômicas, não dentro das suas satisfações individuais, que muitas das vezes é diferente. Você tem possibilidades econômicas e tem um ego para ser inflado e não combina a economia com esse produto. Tem que deixar a vaidade um pouco de lado aí nessa hora. Exato. Você tem o carro já deixou de ser um investimento há muito tempo. Ele é um bem de consumo, é um bem durável e você tem que utilizar esse veículo para o seu trabalho, para o seu lazer e não pensar em investimento. Você vai comprar um produto que vai depreciar ao longo do tempo e aí você vai continuar pagando por ele durante muito tempo. A gente pode pensar assim que a pegadinha nas revendedoras é falar que a taxa de juros para um zero é menor do que para um usado e daí as pessoas acabam esquecendo ou deixando de investir no usado? Tem muito disso, né? Existe isso, mas as taxas de juros realmente são mais baratas para um carro novo. Acontece que o tempo de financiamento é muito grande e o usado pode ser uma alternativa para que você tenha possibilidade de trocar esse carro ao longo de um período, porque o usado tem um prazo de duração menor, mas se ele satisfaz as suas necessidades, às vezes é muito mais vantajoso comprar um usado do que um carro novo. E o usado pode vir muito mais completo, né? Pelo mesmo preço menor. Exato, o preço por ser menor, por ele já ter perdido uma parcela do valor no mercado, ele tem mais opções. E inclusive plaqueamento, IPVA já pode estar pago, tem negociações que são feitas que favorecem a compra de um usado. O novo é um veículo que supostamente vai dar menos problema, mas ele tem um prazo de validade também. Depois de 5 anos, todos eles começam a dar problemas, que ele tem um tempo de depreciação e é medido em torno de anos. Quanto tempo vale a pena você comprar um carro de quanto tempo de usado? Eu aconselharia a comprar no máximo 3 anos, porque ele tem pelo menos 2 anos para se manter no mesmo padrão e depois de 2 anos, os 3 mais os 2 anos, 5 anos, ele vai começar a dar aqueles problemas que qualquer carro daria. Mudar ou trocar pastilha de freio, uma manutenção preventiva, trocas de óleos periódicas, pneu, que muitas das vezes as pessoas não levam em consideração e é depreciado ao longo do tempo e é caro. Muitas das vezes, quando você vai fazer essa manutenção, tem uma série de quesitos que são embutidos nessa manutenção e que você não tem dinheiro para pagar. Aí o carro se deprecia cada vez mais se você não faz as manutenções preventivas. E assim, por exemplo, você comprou um carro, daí quer trocar por um usado também. Para o teu carro valer bem no mercado, qual a dica que você dá? É manter o carro bem cuidado. Você não pode negligenciar no que diz respeito à manutenção. Porque um carro, ele vai perdendo o valor de mercado e quanto menos você cuida dele, maior valor ele vai perdendo. Então você tem que manter ele em condições e na hora da troca negociar com o vendedor que ele tem margem de negociação nos 2 veículos. Tem que estar muito bem, conhecer muito bem o seu veículo e o preço médio do mercado, para não cair em armadilhas que também tem em todos os tipos de negociação. Tem que ser duro na negociação, né, Cláudia? Compra de carro é um impulso também? A gente pode caracterizar isso? Também. O que aconteceu na economia brasileira é o seguinte, que nós temos o que se chama de demanda reprimida. O brasileiro nunca conseguiu comprar aquilo que ele sempre quis. Com a facilidade do crédito, a renda dele não aumentou na mesma proporção, mas ele tem facilidade de crédito. E aí o primeiro impulso é comprar um carro. Porque supostamente ele dá status e você se locomove muito mais facilmente. O que é contra, inclusive, nos horários de pico. Se você vai circular em Curitiba, a cidade não tem capacidade de suporte para todos esses veículos que estão circulando e a partir daí você tem engarrafamentos e quando você compra um carro, você acha que você vai se deslocar mais rápido. Muitas das vezes, dependendo do horário, não funciona assim. Tem uma outra coisa também que é importante. Todas as vezes que você adquire um veículo, você tem que saber para que serve esse veículo. Você não pode adquirir um veículo e deixar ele em casa. Existem muitas pessoas que compram um veículo, se endividam, diminuem o seu consumo individual via parcela do salário e o veículo permanece em casa porque não tem condições de manter o veículo. Curitiba é uma cidade que todas as pessoas têm desejo de comprar um veículo e consomem muito veículo. Salvo engano, é a segunda cidade que tem o maior número de veículos por pessoa. E aí o que acontece? O veículo às vezes fica parado em casa. Ou sai naqueles horários que a gente sabe, de chuva, de pico, e aí um engarrafamento total. Então todas as vezes que você deixa o veículo parado em casa, ele vai se depreciando.
Você tem que usar o veículo de acordo com as suas necessidades e não comprar um carro simplesmente para mostrar para os outros que você tem carro. Essa é uma boa mensagem de consumo consciente, de planejamento financeiro, isso aí. né? A gente vai colocar na tela seu telefone para contato e seu e-mail para quem quiser tirar alguma dúvida em casa. Tá? Tudo bem, à disposição. Obrigada pela sua participação com a gente aqui. Arthur Coelho, economista, que conversou no É Manhã sobre essas dicas muito importantes. E no próximo bloco, Amanhã te ensina a planejar as suas compras. E o talento de mulheres que viraram empresárias. Agora fique com a previsão do tempo para hoje. Em Curitiba, máxima de 23, mínima de 14 graus. Em Paranaguá, máxima de 25, mínima de 18 graus. Em Londrina, máxima de 27, mínima de 14 graus. Maringá, máxima de 27, mínima de 15 graus. Cascavel, máxima de 26, mínima de 16 graus. Foz do Iguaçu, máxima de 27, mínima de 17 graus. Ponta Grossa, máxima de 23, mínima de 12 graus. Guarapuava, máxima de 24, mínima de 12 graus.